Eu saudo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontra em quantos livrão aí? Pregadorzão, para honra e glória do nosso grandioso Eu Souzão. Meus irmãos, lembra? Desde o ano passado que eu não estou falando quantos livros, cartas, capítulos e versículos estão sendo nossos temas aí para honra e glória do nosso Pai, amém? Que eu quero saber se vocês estão ficando aí, ó, ligadão aí para honra e glória do nosso Eternão, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aí, Degretão Prichão? Os nossos agradecimentos aqui sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês que estão só de passagem em qualquer uma das nossas redes sociais, fica o que para vocês aqui, para a honra e glória do nosso grandioso Deus? Sempre, sim ou não? Degretão, fica o que mesmo aí para nós outrão aí mesmo aí, sempre aí, que você está sempre falando aí, que tá só de bitucão assim, só de passajão em todas as nossas redes sociais por aí afora, sim ou não? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, junte-se a nós, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, Degretão, a primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretão, orando por nós, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma fé, nessa mesma comunhão. Em que, Degretão, um bocado de pecadorzão orando uns pelos outrão. Lembra, viver na prática do pecado que esteja repreendido na nossa vida, amém? Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra totalmente diferente. Amém, meus irmãos? Nós possamos estar assim, ó, em uma só fé, em uma só comunhão, jejum, oração, orando uns pelos outrão para a honra e glória do nosso Eternão, amém? E o que mais aí, Degretão, a segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretão, visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações, bota compartilhamentos, compartilhações, vai dar no mesmo... Ora, claro que não, vai dar no mesmo sentidão aí com portuguesão, abrenhadão, arrostalhadão, a paraibadão do Degretão Prichão, o Senhor não parou em glória ao nosso Pai, amém? Meus irmãos, que nós também possamos continuar nessa mesma pegada, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, em que, Degretão Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Eternão, amém? E o que mais aí, Degretão Prichão? Na compartilhação do evangelhão Eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso grandioso Eu Sou, amém? Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos aqui também fica sempre o quê? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós outrão e as soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? E aquele perguntão assim, sem compromissão assim, aquele perguntão, você vai querer subir para onde o Eternão? Ou você vai querer ser assadão com o diabão? Rapaz, mas muda de ideia ligeiro demais, não muda? Ô, Degretão, que isso aí esteja repreendido da minha vida, ser assadão com o diabão. Meus irmãos, então vigia. Pay attention, please. Preste atenção. Vigilância total para o nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos para casa, meu irmão. Meus irmãos, let's go to eternity, please. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Revelation, chapter 21, verse 27. Nós iremos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 21, verso 27, e nós iremos fazer também o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 21, verso 27. E o que mais aí, Degretão, Em inglêsão, sim ou não? Para a glória do nosso Eternão, amém? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime. Meus irmãos, vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém?
DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E aquele fechamento assim. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great John Preachon Uptime. Good luck, God bless you. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, lembra, se estudando o nosso idioma já não é fácil, imagine outro idioma, Ratio-Free, por aí afora, sim ou não? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. E mais um tema que nós iremos fazer, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Ô, Degratião, Pritião, para de enrolação e qual o tema de hoje para nós, outrão aí? O tema de hoje é Os Falsos Profetas 1.3. Lembra? Começamos aí as gravações, sim ou não? Primeira gravação. Sinais da volta de Jesus 1.3. Um sinal da volta de Jesus 1.3. E agora, os falsos profetas 1.3. E nós vamos ver o que vai dar isso aí. A você que é um teologatão, a você que é um pastor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas que tanta de teologato é essa da Igreja de Preachon? Eu sempre peço a vocês, pastores, que tem 1, 2, 3 teologatas, ou quem tem uma, deixa aí escritão embaixo aí nos comentários de qualquer uma das nossas redes sociais aí, o que significa essa palavra teologata, que o The Great John Preachon não sabe o que significa não. Põe para nós aí fazendo um favorzão, a vocês, pastores. E por falar em vocês, pastores, ora conosco para a glória de Deus. Antes de nós começarmos nossa leitura, ora conosco, para a honra e glória do nosso Pai. Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença em forma de gratidão, Pai. Primeiro, obrigado, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua santa e bendita presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, inteligência, forças do alto, Pai, entendimento, para que nós possamos ser fiel ao Senhor a tempo e fora de tempo, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço, Pai, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Quando nós pecar, Senhor, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço neste exato momento o homem desapareça, que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Porque aqui, Senhor, o primeiro que leva a cipuada a correção, Pai, é o pregador, Pai. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, repreende todo o mal, Senhor, da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Pai, nos mantermos firmes, Pai, na tua santa e bendita palavra. Pai amado, eterno e justo, nós iremos falar aqui, Senhor, o tema de hoje, sobre os falsos profetas, Pai, que estão saindo, Senhor, o mundo fora, Pai, minando igual água. Pai, mas a gratidão ao Senhor, Pai, é que o Senhor ainda não voltou para nos buscar. O que seria, Senhor, dos teus filhos, das tuas ovelhas que estão aí, Senhor, dispersa, Pai? Tendo conhecimento que o Senhor está voltando para buscar, Senhor, os seus eleitos. Estão vivendo de qualquer jeito, Pai. Outros saindo, Senhor, da tua presença. Outros sem querer se chegar para a tua presença. Outros, Pai, sendo um joio no meio do trigo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, perdoa-nos, Pai, os nossos pecados, Senhor. Os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço que a tua paz esteja conosco, que o Senhor continue nos livrando e nos guardando de todo mal, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos,
O tema de hoje é o quê? Os falsos profetas 1.3. Só que aqui eu peço a vocês que vocês prestem bastante atenção, porque os falsos profetas não é de ontem, de 1000 anos, não. Profetas do Eterno, eu vou convidar vocês para que vocês assistam até o vídeo anterior, para que vocês vejam que até um profeta do Eterno morreu sendo seduzido por Satanás mesmo. E lembra que Deus, ele usa até os falsos profetas para dar uma correção no filho seu. Sabe por quê? Porque ele é o dono da vida, ele é o Todo-Poderoso. E lembra, aquilo que está encoberto não mexe não. Não endoida, não, Edinaldo, mas como é que é isso, Edinaldo, como é que é isso? Ai, porque Deus pode usar um falso profeta para falar com o filho dele, isso, aquilo, outro. Assiste o vídeo anterior, convido, para a honra e glória do nosso Eterno. Vamos aqui para a honra e glória de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Grava bem isso. Deus, ele pode todas as coisas. E Deus, sem a mim e sem a você, ele é Deus. E nós, sem ele, não somos nada. Amém? Para o nosso Pai. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, Edinaldo? Revelation, chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Na tua Bíblia, na tradução, possivelmente vai estar assim, ó. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Na eternidade, que é na eternidade, ó, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E sabe o que eu tenho para dizer para mim e para você? É que Satanás e seus anjos, que são os falsos pastores, falsos profetas, essa laia maldita, esses filhos de Satanás, mundo fora, que a palavra do nosso Pai assim o afirma. Lembra bem, 1 João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Que pratica a justiça, está falando de quem? De Cristo. Mas o texto fala assim na tua Bíblia, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Pegou? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Agora olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Mateus capítulo 24, verso 4. Vamos ler verso 3 e verso 4? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele só falou assim, ó, verso 4. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Na tua Bíblia, na tua tradução, in your Bible, possivelmente vai estar assim, ó. E ele respondeu:
acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque uma vez enganada, já era. E quem está aí para matar, destruir, roubar, enganar? O sedutor de todo o globo terrestre, e mesmo o diabão, a diaboa, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Que nós venhamos estar com o nosso nome sempre, com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro e o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E nós vermos o nosso Pai confessar o nosso nome diante do nosso Pai e diante dos seus anjos. Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui apenas de passagem. Apenas somos um peregrino aqui nessa terra, nessa podridão que jaz no maligno, como a palavra do nosso Pai fala para nós. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. A você que está nesse ninho de Satanás por aí afora, sendo seduzido por Satanás e seus anjos, que são os falsos profetas, os falsos pastores. O grandão da Galileia está aqui, dá o melhor do teu bolso, que você vai ter casa, carro, riquezas, ouro, prata, joia, botando tudo num pacote só. Na Bíblia nós temos passagem que diz para nós ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói e a ferrugem, onde a ferrugem não corrói e a traça não come. Agora olha aqui, pode dar o inverso, dá no mesmo. Você nunca vai ver um pregador, um pastor, um ancião, um diácono, um pregador da seita do sétimo dia te oferecendo e te prometendo riquezas. O que nós temos para dizer para toda a humanidade é: seja fiel a Deus a tempo e fora de tempo. E, conforme a vontade dele, o querer dele, ele irá cuidar de você. E o melhor que ele tem para mim e para você é a eternidade. É a eternidade. Você não vai ver adventista falando assim, ó, dá o melhor do teu bolso. Faz isso que Deus vai te abençoar, não. Arrepende-te dos teus maus caminhos. Seja fiel ao Eterno. E o mais ele fará conforme a vontade dele, o querer dele. É assim que funciona. Esse é o Evangelho eterno. Meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui? Na eternidade, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O mentiroso não entra no reino dos céus, sabe por quê? Porque o mentiroso é filho de Satanás mesmo, real. O ex-mentiroso, não. O ex-mentiroso já ficou no passado, mentia, era mentiroso.
Lembra, no céu, tem vídeo aí no canal. No céu só vai entrar ex. Tem esse vídeozão top aí, ó. Ex-assassino, ex-ladrão, ex-prostituto, ex-vagabundo, safado, vai botando tudo que não presta. Ex-assassino, estuprador, vai botando tudo, ladrão, mentiroso, vai botando tudo num pacote só, vai entrar só ex. Porque quem verdadeiramente vive na prática do pecado e morrer na prática do pecado, morreu sendo filho de Satanás, seduzido por ele. João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se ele é pai da mentira, ele já está julgado e condenado. Os filhos dele como estão os filhos dele que já morreram? Como estão os filhos dele que não quer se arrepender, que está trilhando na safadeza, na pilantragem, na mentirada por aí afora? E como estará os filhos dele, quando a porta da graça se fechar? Vamos ver como é que eles estão? E sabe quem é que ele usa para enganar todo o globo terrestre? Não é ele aparecendo assim em forma dele mesmo, não. Ele usando os filhos dele, os anjos dele, os falsos profetas, os falsos pastores, quer seja ele mirim, grandão, vai botando tudo num pacote só. E estão arrastando multidões mundo fora. Você pode ver que essa raça maldita por aí afora, o poder das trevas, está aí. Por quê? Porque, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4, ele é tão sedutor, o inimigo da nossa alma, ele é tão sedutor, e ele usa os filhos dele, que os filhos dele se entregam para ele com todo o poder, com toda a artimanha, com toda a astúcia, com todo o poderio dele mesmo, enviado dos céus. Abrem redes sociais por aí afora, televisão, e sai arrastando multidões do mundo afora. E é assim, ó. Você pode ver que do nada, ó, pá! Cai aí os filhos dele por aí afora nas redes sociais, é assim, ó, milhões de seguidores, milhões de visualizações, e é não sei o quê, e é tanta coisa, um rebuliço grande assim, ó. Enquanto o evangelho eterno está sendo pregado e se você vê por aí afora o evangelho eterno sendo pregado, tem milhões de visualizações, mas não tem milhões e milhões de visualizações por aí afora. Sabe por quê? Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Grava bem isso aqui, ó. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, está periódico por isso, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer que eu diga uma coisa para você? O Deus deste século, desta terra. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Desperta, tu que dormes, que Satanás não te seduza mais, usando os filhos dele, os anjos dele, falsos profetas e falsos pastores por aí afora. Desperta, tu que dormes. E a você que diz que está devolvendo o teu dízimo, devolvendo as tuas ofertas nesses lugares satânicos por aí afora, ainda diz ainda, eu dou mesmo para Deus, eu dou mesmo para Deus. Sabemos sim que há Deus e deuses. E por falar em Deus,
e deuses. Aqui tem um negocinho para mostrar para você. Tem, eu não vou nem correr porque eu não tô com muita pressa, eu não tô com correria. Eu vou só te mostrar isso aqui, ó. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Eu vou te mostrar isso aqui, que é para ver se você se liga nisso aqui, ó, em um detalhe, ó. Em um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando fala aqui, ó. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus... Aí você pode procurar na sua Bíblia aí, ó. Tá vendo? Aqui é um D minúsculo. Aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí olha só o Criador aqui, ó. Como já muda o D maiúsculo. Agora olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Existe Deus e deuses por aí afora, e são muitos. Que a partir de hoje Satanás não te seduz mais. Que a partir de hoje você venha se firmar nesse tema, nessa palavra, nessa advertência. Porque é uma advertência para mim e para você. E lembra que eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas, sabe por quê? Porque eu nunca preguei e não prego. A palavra nunca ela é pesada, assim ou não? E nunca vou pregar para agradar o homem, e sim ao Criador. Eu prego o que o meu Pai me dá para me pregar, não é o que o homem quer ouvir. Por isso, eu sempre falo nos vídeos, pode comentar o que quiserem, pode concordarem ou não, mas se não concordarem com meu Pai quando estava pregando aqui, vai concordar comigo? É evidente que não. Por isso que o Degretão Pritão não está nem aí para comentário, não. Pode teclar aí, deixa o pau quebrar para lá. Vamos lá. Nós vemos redes sociais, nós vemos por aí afora redes sociais. Não vou nem falar o nome aqui, mas as redes sociais. Ele chega, do nada arrasta multidões. E a vocês, pais, olha nos meus olhos aqui, veja bem o que os teus filhos estão vendo e ouvindo nas redes sociais, a quem eles estão dedicando o seu tempo e a que eles estão dedicando o seu tempo nas redes sociais. Sabe por quê? Porque todos nós iremos prestar conta com nossos filhos diante do Criador. Nós iremos prestar conta dos nossos filhos diante do Eterno. E sabe o que a palavra do nosso Pai tem para falar para mim e para você? Que nós iremos prestar conta dos nossos filhos diante do Eterno. Salmos, número 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E a você que é pai de primeira viagem, grava bem, Salmos, número 127, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Honre os teus filhos, cuide dos teus filhos. Sabe por quê? Porque nós iremos prestar conta dos nossos filhos diante do Criador, do nosso Rei da Glória, do nosso Pai. Ame os teus filhos, abraça os teus filhos. Quer que eu te diga uma coisa?
Não fica apurrinhando teus filhos de cobrança, de não sei o quê, enchendo o saco, isso, aquilo, outro, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 6, perdão, meus irmãos, Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Para nós baixarmos a bolinha. Pais, mães, baixa a bolinha. Baixa a bolinha. Sabe por quê? Porque nós, pais, erramos muitas das vezes mais do que os nossos filhos. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe onde é o nosso maior erro? A você, pai de primeira mão que caiu aqui agora, que não foi por acaso. Sabe onde é o nosso maior erro? É nós não criar os nossos filhos na presença do Eterno. Apresentar os nossos filhos, ainda quando o bebezinho entregar nas mãos do Eterno. E sabe mais ainda? Nós ainda, mesmo sendo todo errado, ainda queremos fazer os nossos filhos ser culpados e jogar toda a nossa culpa, a nossa falta de atenção, a nossa falta de cuidado e tá colocando nossos filhos na presença do Eterno desde ninito, desde pequenito por aí afora. E sabe o que acontece? Nós, muitas das vezes, erra mais com os nossos filhos do que os nossos filhos conosco. E aí, eu sou pai, eu sou a mãe, eu que fiz, eu que criei, isso, aquilo, outro. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você é o dono da vida? Ah, mas porque Edinaldo foi minha companheira, meu esposo, minha esposa, nós, no nosso namoro, nós fizemos. E o Criador fica onde nisso? É você que é o dono da vida? Você que é o teu dono? Você que é o seu dono? Baixa a tua bolita, pai, mãe, que fica enchendo o saco dos filhos por aí afora. Baixa a tua bolita. E deixa eu te falar uma coisinha aqui. Os filhos podem dar as costas para os pais, podem pintar e bordar. Lembra que eles não pediram para vir ao mundo. Principalmente a você que pediu teu filho ou tua filha para o Eterno. Não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos. E o Eterno te deu a bênção. Aí eu te pergunto aqui, como talvez você não me conhece, olha nos meus olhos aqui, você caiu no lugar certo para levar essa correção, sabe por quê? Porque Deus te ama tanto e Deus quer você e o teu filho, a tua filha, na eternidade com Ele, que você poderia estar em qualquer lugar do mundo, você poderia ter caído em qualquer plataforma digital por aí afora, em qualquer rede sociais, mas Deus, Ele te quer tanto na eternidade com Ele, com teus filhos, que Ele fez com que você parasse aqui nesse vídeo, que esse vídeo chegasse até você. Sabe por quê? Porque se você não zelar, se você não cuidar, só quem vai perder é você e teus filhos mesmos. E é você que vai prestar de conta dos teus filhos para o Eterno. Não esqueça disso, lembra disso. Não esqueça disso, lembra disso, muito bem. Salmos, número 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Olha nos meus olhos aqui. Baixa a bolinha, baixa a bolinha. Porque tem pais por aí afora que trabalham o dia todo, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser os pais, trabalham o dia todo, o filho fica em casa, seja com babá, com não sei o quê, com cuidadora, com fulano, beltrano, ciclano, chega dentro de casa, às vezes não sauda nem o celular com a santa paz de Deus. Sabe o que já vai fazendo?
porque não fez isso, porque não fez aquilo, não sei o que, isso, aquilo, outro, aí começa. Resumindo, um inferno dentro de casa, uma encheção de saco dentro de casa. E aí sabe o que acontece? Não salda a sua casa com a santa paz de Deus. Não salda os filhos com a santa paz de Deus. Não salda nem o esposo, nem esposa, nem nada. Se for só os filhos, se não for, se for casado, se não for, bota tudo num pacote só por aí afora. E sabe o que acontece? Já é infernizando os filhos, enchendo o saco dos filhos dentro de casa, provocando a ira nos filhos. Os filhos, muitas das vezes, ou um filho ou uma filha, ou os filhos, filhas ou filhos, fica ali esperando ainda de tanta apurrinhação, de tanta encheção de saco todos os dias. Sabe o que acontece? Mesmo assim, não perde a esperança de ver o pai ou a mãe chegando dentro de casa, ou os pais chegando dentro de casa, saudar a casa com a santa paz de Deus, abraçar os filhos, falar: filhos, vocês estão bem? Como foi o teu dia? Vocês estão bem? Ou você está bem? Minha filha, você está bem? Não. Aí começa uma apurrinhação, uma encheção de saco mesmo, sendo guiada mesmo por Satanás por aí afora, que não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, que isso esteja repreendido da tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valoriza o que Deus te deu, baixa a tua bolinha, baixa a tua bolita por aí afora, baixa a bolita, porque no final das contas só quem vai perder é você. Só quem vai perder é você. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós, a advertência para mim e para você, em relação a tudo isso, falsos pastores, falsos cristos, falsos profetas, vai botando por aí afora, tudo que não louva e não glorifica o nome do Senhor. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. No Velho Testamento, profeta do Eterno já foi seduzido por Satanás e morreu. Convido, assiste o vídeo anterior. Nos tempos dos nossos irmãos apóstolos, quando Cristo estava aqui, já tinha muitos falsos profetas. E a população naquele tempo era menos que a de hoje, não era? Imagine hoje, você liga qualquer rede sociais por aí afora, chapo para cá, chapo para lá, candambrá, xarabaxá, essa língua de Satanás por aí afora, que eu falo com propriedade, autoridade dos céus, porque eu passei anos por aí afora, nessa pilantragem por aí, não foi porque eu quis não, porque o nosso Eterno sabe de todas as coisas, e nunca me corrompi, nunca aturei essa língua de Satanás por aí afora, essas porcarias de xarabaxá. Edinaldo, tu falo sim com autoridade, propriedade e autoridade dos céus, sobre essas línguas de Satanás, essas artimanhas de Satanás, essas porcariadas por aí afora. Candambreche, canambrachá, baixar não sei o que, isso, aquilo, essa pouca vergonha por aí afora. E estão seduzindo multidões por aí afora. Bem-aventurados sois vós, que estão ouvindo essa palavra, essa correção, essa advertência, e mete o pé de dentro desse ninho de Satanás, porque não escapa ninguém se morrer perdido. Seduzido, não escapa ninguém. A mentira não entra, o mentiroso não entra no reino dos céus, o pai da mentira já está julgado e condenado. Só que tem um negócio com ele. Ele não está nem aí para mim e nem para você, pelo contrário. Ele quer ver a mim e a você sendo assadão com ele no fogão eterno, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Mas ele não, porque 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a palavra do nosso Pai fala assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, que ele esteja repreendendo a nossa vida.
Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando a leitura. 1 João capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí aonde você vê os falsos profetas, esses filhos de Satanás, mundo fora, dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Não, eles profetizam o nome de Jesus. Eles falam que Jesus vem em carne, que Jesus é o Salvador, que o diabo é o destruidor, que Jesus é bom, Deus é bom e o diabo não presta. Só que aí tem um grande problema. Não estão pregando o verdadeiro Cristo. Lembro do meu irmão Apolo, poderoso nas Escrituras, sábio, fervoroso, pregava o Cristo crucificado, mas errado. Poderoso nas Escrituras, o meu irmão Apolo, mas meu irmão Átila e Priscila chamaram ele num cantinho. Ele, com amor ao eterno, ouviu como era que se pregava o evangelho eterno, o Cristo, o qual verteu seu sangue no madeiro por mim e por você, da maneira correta. E ele seguiu em frente, e em tão breve, nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos estar com o nosso irmão Apolo na eternidade. E ele vai ver esse vídeo aqui, eu pregando, falando dele, e você ouvindo, eu pregando e falando dele. E nós nos alegrarmos e estar com o nosso Criador para os séculos dos séculos. Amém? Eles pregam em nome de Cristo, fala que Cristo é o Salvador, tudo, mas as maracutaias por trás de tudo isso aí é uma sedução para levar milhões, milhares, multidões, nações, tribos, povos e línguas para o fogo eterno preparado para eles e o pai deles, que é o diabão. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I hear a loud voice saying in heaven, Now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E sabe o que acontece?
ele joga os pratos, Satanás joga os pratos. Quando a pessoa cai, ele chega diante do Eterno: cadê a tua ovelhinha? Cadê o teu bonitinho, a tua bonitinha? Não resistiu nem uma xícarazinha. Dá para vocês verem o tamanho do problema? E se não abandonar a prática do pecado, não vai subir. Sabe por quê? Porque todo aquele que pratica o pecado não procede de Deus, procede do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Meus irmãos, lembra? Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice Meus irmãos, vamos lá. Revelation chapter 18, verse 4. Petition, please. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? Para sair mesmo de dentro desses movimentos por aí afora, de falsos profetas, falsos pastores, esses filhos de Satanás mundo fora, como a palavra do nosso Pai assim o diz. Olha nos meus olhos aqui, ó. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Apocalipse capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz no céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplices de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Na tua Bíblia pode falar flagelos, dá no mesmo. Saia fora desses ninhos de Satanás, mundo fora por aí afora. Sabe por quê? Porque no final das contas, se morrer seduzido por Satanás, enganado por Satanás, já era. Já era. Dá para vocês verem o tamanho do problema? Quando nós pregamos com amor e carinho, cada um tem o seu modo de pregar, o seu jeito, tom de voz, bota tudo num pacote, põe, que negócio de põe, degradão, é bota. Com o nosso portuguesão, abrenhadão, arroçalhadão, aparaibadão, e com o nosso dicionarão, arroçalhadão, aparaibadão. Bota aí aparaibadão, aparabadão, bota tudo num pacote só por aí afora. Sabe por quê? Porque o evangelho do nosso Pai, ele pregado simples, todo mundo entende, na simplicidade, sem esse negócio de muita coisa, de não sei o quê, palavras difíceis, isso, aquilo, outro. Se falando palavras sem ser difícil, já é difícil de entender, imagine como o nosso irmão Paulo. Vamos ver o que o nosso irmão Paulo fala aqui para nós? Vamos. Bora ver aqui em relação ao nosso irmão Paulo. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 17. Sabedoria zona que o nosso irmão Paulo tinha, que por isso que muito se perde nas escrituras dele. Uma hora ele fala que a lei foi abolida, outra hora ele fala que a lei tem que ser cumprida. Só que para quem verdadeiramente não está nem aí para os princípios do eterno, entende como quer, pela desobediência. Lembra, lei moral, lembra, quais são, quantas leis, quais são elas e quantas leis, bota tudo no inverso e reverso. Quantas leis nós temos na Bíblia? 4 leis. Primeira, a lei moral, que é a lei
dos 10 mandamentos, que revela o caráter do Eterno. Falar nisso, pergunta o teu pastor aí, o que significa os 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial, porque quando nosso irmão Paulo fala que a lei para nada aproveita, por quê? A lei cerimonial. Essa sim já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Lembra? Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28, ele todinho só fala da lei cerimonial. Se você pegar todos os textos, fala ali, ó, sacerdote de Cristo, sacerdote dos levitas, e vai colocando tudo no pacote só. Quando chega no verso 19, ele fala assim, ó, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? A lei cerimonial. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Todo capítulo 7 de Hebreus, verso 1 ao 28, fala da lei cerimonial. Separe isso aí. Amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Pegou, jovens, aí como é que faz aí? Para não dar jogar aquele baldão de água fria na igreja, ou no ouvinte, no telespectador, no espectador por aí afora, no ouvidor, nas redes sociais. No púlpito da igreja, você pode falar tanto no púlpito da igreja, como em um vídeo. Meus irmãos, nosso sermão de hoje, nosso tema de hoje, vai durar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Bota aí, vai botando tudo no pacote só. Ou no púlpito da igreja. Meus irmãos, nosso tema de hoje aí vai durar 1 hora, 1 hora e 10 por aí afora. Você já está falando na abertura do vídeo, não tem problema nenhum. E no decorrer do vídeo, como eu fiz aqui agora, você também pode falar, não fala no começo, ou fala no começo, fala também quando estiver verdadeiramente perto de finalizar o tema, o vídeo. Aí você faz igual o Degretião Prichão. Pode abrir até a Bíblia na última leitura, na penúltima leitura, faltando 2 leituras. Você abre, meus irmãos, vamos aqui para a palavra de Deus, vamos lá. Ó. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 17. Aí você pode fechar a Bíblia, falar, meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Aprendeu com o Degretião Prichão? Vamos lá, ó. Aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 17. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Meu irmão, olha nos meus olhos aqui.
A você que serve a Deus por aí afora, que é fiel ao Eterno, cuidado com falsos profetas e falsos pastores e falsos cristos, mundo fora. Em redes sociais, sai fora desse povo, desses filhos de Satanás por aí afora. Porque se morrer seduzido, se eles te descaminhar por aí afora, como descaminhou já multidões por aí afora, e estão descaminhando multidões por aí afora, e vão descaminhar multidões por aí afora, e morrer perdido, já era. Já era. Não tem remédio mais. Não brinque com a tua salvação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E está escrito, Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is right, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Pai, tem muitos que dizem assim ainda, não tem justo, porque a palavra de Deus fala que não há um justo sobre a terra. Qual o contexto que você está pegando disso aí? Até mesmo vocês, pastor. Qual o contexto que vocês estão pegando para dizer que não há justo sobre a face da terra? Porque do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 22, verso 11, verso 12, já fala. Apocalipse capítulo 22, verso 11, já fala dos justos. Dos justos. E sem falar outras passagens que tem por aí afora. Vamos captar aqui o que eu li aí agora. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto, ainda sendo injusto. Continue o imundo, ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Ué, mas não tem justo? Tem justo sim. Só que em que contexto? Pastors, olha para mim, para a honra e glória do nosso Pai, dentro das minhas bitucas, dos meus olhão, cor de mel, olha dentro dos meus olhos, quem te disse que não há justo sobre a face da terra? Quem te disse? E nós vamos discorrer aqui, não para nós dar um acréscimozinho e colocar num pacote esse espólio, spoiler here. Quem disse para você, pastor, que tem uma teologata, ou duas, ou três, ou 10, ou 1000 teologatas que não existe, que não existiu, que não existe e que não existirá justo na terra até Cristo voltar? Porque Apocalipse capítulo 22, verso 11 já está dizendo que quando a porta da graça se fechar, continua o injusto ainda sendo injusto, o imundo ainda sendo imundo, preste atenção. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar. Então existe justo e santo, injusto e imundo. Pegou? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Vamos lá no Velho Testamento? Eu quero que você pegue isso aqui, ó. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Aqui está dizendo que não há justo sobre a face da terra, não está dizendo nada disso. Aí, mas lá no Novo Testamento vai dizer que não há um justo sobre a face da terra. Em que contexto que você está pegando isso aí, pastor, para você dizer, jogar em redes sociais por aí que não há um justo sobre a face da terra? Então, Apocalipse está mentindo? Eclesiastes está mentindo? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. Que não peque, porque peca. Lembra bem disso. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, olha como é lindo, beautiful. Mas,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Cristo mentiroso. Que isso aí esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá agora. O degredo para o dá um spoiler aí, vamos. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Tem ou não tem? Teve ou não teve justos sobre a face da terra que já morreu, salvão? E tem ou não tem justos que estão vivendo aqui ainda nessa terra, nessa podridão aqui, ó, sendo justo? E haverá ou não haverá justo quando a porta da graça se fechar e vão estar justos ou não vão estar justos? Vivão vendo o nosso eternão voltar. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto ainda sendo injusto, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar. Desperta do que dormes. Desperta do que dormes. Vamos lá na última leiturinha para nós fazer um fechamento do vídeo. Com chave de ouro, uau! Revelation, chapter 21, verse 27. Para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro. Interessante é quando nós olhamos no outro lado do mundo, no paradoxo de tudo, vai botando tudo num pacote só assim. Nós vermos pessoas boas, quer seja em redes sociais, por aí afora, com boas ações, do outro lado do Atlântico ou lá no meio do Atlântico. E quer que eu te diga uma coisa? Haverá justo quando a porta da graça se fechar. Só que vai ser um grupinho bem pequenininho. Mas lembra, houve justos sobre a face da terra, há justos sobre a face da terra, e haverá justos sobre a face da terra quando a porta da graça se fechar. Porque o que ele está dizendo no Apocalipse? Continue o imundo, continue o injusto, ainda sendo injusto. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar. Lembra, dois grupos, justo e santo. Vamos lá, ó. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. But they which are written in the Lamb's book of life. Aí sabe o que acontece aqui? Eu não desejo nem para mim nem para você. A você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviadão dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque eu tenho certeza que não foi à toa que você caiu aqui. Ou que esse vídeo chegou até você. Que você está desviado dos caminhos do Senhor. Fazendo planos para voltar. Mês que vem eu volto, eu vou resolver isso, eu volto. E está no mundão por aí afora. Possivelmente você ouviu história verídicas de pessoas que tinham 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20 anos servindo a Deus, se distanciou dos caminhos do Senhor e ficou fazendo planos para voltar. E vivendo um mundão por aí afora. E morreu no mundão por aí afora. Eu te pergunto, é isso que você quer para você? Porque o que o nosso Pai quer para mim e para você
é que nós estejamos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. E sabe o que a palavra do nosso Pai está falando aqui? Apocalipse capítulo 21, verso 27. Na eternidade, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada ou imunda, ou qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí? Que nós venhamos ter o privilégio, nosso Pai, confessar o nosso nome diante dos seus anjos. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Na tua Bíblia pode dar um reverso, mas vai dar um mesmo. E sabe o que acontece? Aí, ó, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus capítulo 10, verso 32. E aí? Deu para você entender como é que a banda toca? Revelation chapter 21, verse 27. E Revelation chapter 22, verse 15. The Bible says, "For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie." Whosoever loveth or maketh a lie. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Lá essa letrinha aqui, ó. 3 letrinhas aqui, essa palavra com 3 letrinhas aqui, ó. Lie, em inglês. Que você, a partir de hoje, não deixa mais Satanás e seus anjos, os falsos profetas, seduzir você, nem sequer olhando em redes sociais por aí afora. Amém? E qual o tema, meus irmãos, de hoje para nós? Os falsos profetas 1.3. E lembra do vídeo anterior? Um sinal da volta de Jesus 1.3, o vídeo anterior. Meus irmãos, vamos orar para honrar o nosso Pai? Vamos? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais uma aula, por mais um aprendizado, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor a tempo e fora de tempo, Pai. Pai, que nós não venhamos nos apegar com nada desse mundo, Pai. Nada material, Senhor, nada que não te louva, não te glorifica, Pai. Que nós venhamos, Senhor, manter o nosso foco na nossa mansão celestial. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, mas que nós venhamos viver na prática da santificação, Pai. E estar em comunhão com o Senhor, Pai, mantendo, Senhor, nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E tão breve, Pai, nós vemos o teu Cordeiro Santo confessar o nosso nome inscrito com letras de ouro no teu livro santo, Pai. Diante dos teus anjos, Pai. É uma luta, Senhor. É um cansaço, Pai. Mas o Senhor está conosco e eu te peço que o Senhor continue conosco. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Pai, a não ser se perder, que se perder esteja repreendido da nossa vida. Nós somos teus filhos, Pai. E estamos aqui na tua presença porque queremos estar com o Senhor na eternidade, Pai.
Por isso eu te peço, ao nós pecarmos, cometermos algum pecado, perdoa-nos, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai, nossos erros, nossas fraquezas, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço que assim como o Senhor tirou os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a Tua mão poderosa, com o Teu braço estendido, que o Senhor tira, Pai, os Teus ovelhos, os Teus pequeninos, Senhor, desse ninho de Satanás, Pai, dos falsos profetas, dos falsos pastores, Pai, mundo fora, Senhor. São os nossos irmãos, Tuas ovelhas, Teus pequeninos, Pai. Não sabem, Senhor, o tamanho do perigo que estão correndo, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora e sim em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso, nós te pedimos, Pai, que essa prece, esta oração vai assinada com letras de ouro em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo e que nós possamos contemplá-la, Senhor, na eternidade, Pai, quando estivermos com o Senhor, Pai. Porque esse dia, essa hora, esse mês, esse ano, esse minuto, esse segundo, tudo está registrado, Senhor, no Teu livro de registro, Pai. E que o nosso nome, Senhor, possa continuar, Senhor, inscrito no livro da vida do Cordeiro, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo. Nós oramos, nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema de hoje? O tema é Os Falsos Profetas 1.3. Esse foi o tema de hoje. Te peço que a partir de hoje você saia de dentro desse ninho de Satanás, que os falsos profetas, os falsos pastores não te enganam mais, não te seduzam mais. Amém? Para a glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.